Uma coisa está ficando bem clara com essa guerra. A mídia mundial parece ter aberto mão de vez do papel de informar com imparcialidade. Que a mídia não é imparcial a gente já sabia há muito tempo, mas agora parece que eles não estão mais nem preocupados em parecer imparciais. Chutaram o balde de vez. Nesse vídeo eu quero discutir com vocês algumas das incoerências da mídia para que vocês vejam do que eu estou falando. Eu lembro quando eu estava na faculdade estudando algumas das teorias da conspiração aí do canal de televisão mais importante do Brasil, e uma das coisas que se dizia era que o principal noticiário do Brasil era um noticiário totalmente parcial que tentava impor a sua opinião fingindo ser imparcial. Mas quem conhecia um pouco mais os assuntos percebia que o jeito que a informação estava sendo transmitida ali, na verdade não tinha nada de imparcial. Mas a mídia tentava pelo menos disfarçar, só que agora ficou descarado. E tudo bem, eu não vejo problema de existir mídia de direita, mídia de esquerda, mídia pró-Estados Unidos, mídia pró-Rússia, só que o povo tem que saber disso. A mídia não pode se apresentar como alguém imparcial que está apenas apresentando os fatos, quando na verdade está claramente puxando a sardinha para um lado, porque isso é enganar as pessoas. As pessoas têm que saber que determinado canal de televisão puxa para esse lado e aquele outro canal de televisão puxa para o outro lado. A mídia mundial hoje, narrando os fatos do que está acontecendo na guerra, é mais ou menos quando teus dois filhos brigam e vêm te contar o que aconteceu. Cada um conta uma história completamente diferente e você, como telespectador, tem que agir como o pai nesse caso, né? O pai sabe que nenhuma das duas versões que estão sendo contadas pelos filhos que brigaram é a verdade, né? A verdade é alguma coisa aí no meio dessas duas versões. Você, como telespectador, tem que saber isso, tem que saber que a mídia está contando a história de um lado, e se você quiser saber a verdade mesmo, você tem que pelo menos tentar ouvir o outro lado e fazer um julgamento próprio. Você não pode acreditar no que a mídia está te contando como se aquilo ali fosse já um fato imparcial, porque não é. Eu até queria trazer aqui para vocês, como eu sempre faço, um resumo do que a mídia americana está falando aí nos últimos dias. Só que não dá porque não tem conteúdo nenhum. A mídia aqui dos Estados Unidos passa o dia inteiro mostrando imagens de casas destruídas, de famílias separadas, de pessoas feridas, de pessoas amputadas, de pessoas mortas. O dia todo ela passa mostrando cenas que apelam para o emocional, né? Que fazem você sentir raiva do que está acontecendo. A mídia não está perdendo nem 1% do tempo explicando o que está acontecendo, por que as coisas aconteceram desse jeito, e estão totalmente focados naquela estratégia lá da Guerra Fria de dizer que os russos são super malvadões e que nós somos todos os heróis aqui desse lado. Eu estava falando sobre isso com o meu irmão outro dia e ele argumentou, mas a mídia da Rússia faz exatamente a mesma coisa, por que você não está tão preocupado? E ele está certo, a mídia da Rússia faz exatamente a mesma coisa. Só que tem uma grande diferença. Nós somos aqueles que defendemos a democracia e esperamos que a mídia seja minimamente imparcial. Eles sabem lá que a mídia é controlada pelo governo e conta a história do lado russo. Aqui nós não, nós estamos sobre a ilusão, muita gente está sobre a ilusão de que a mídia está sendo imparcial, quando a mídia está sendo tão parcial quanto a russa. O mais curioso é que a mídia americana faz um grande escândalo pelo fato da Rússia ter bloqueado o acesso da população às redes sociais ocidentais, ao Facebook, ao Instagram, que são mídias sociais americanas, controladas por americanos. Ok, vamos todos concordar que isso é cercear a liberdade de expressão. Eu realmente acho que é. Mesmo que as versões dos fatos ali apresentadas naquelas redes sociais sejam uma versão dos fatos do inimigo, você bloquear isso é cercear a população da informação. É uma forma de censura. Agora, o que a mídia americana não dá importância nenhuma é pelo fato de que antes disso acontecer, a Europa toda derrubou o acesso dos seus cidadãos aos veículos de comunicação russo. A Europa fez isso antes da Rússia bloquear o acesso da população às redes sociais ocidentais. A Europa impediu que o seu povo leia as notícias russas. E sobre isso tudo certo, porque daí a mídia ocidental fala que não, aquilo lá é tudo fake news. As nossas notícias aqui é tudo verdade, a deles é tudo fake news, portanto nós podemos cancelar eles, mas eles não podem nos cancelar. Então esse evento aí resume bem o que virou a mídia, né? Como que funciona um julgamento? Quando você vai ouvir uma história para decidir se alguém é culpado ou inocente, você tem o réu, que é acusado de alguma coisa, você tem o juiz, uma figura imparcial, a acusação, que vai acusar o réu de alguma coisa, e a sua defesa. O juiz, imparcialmente, vai ouvir os dois lados e então vai julgar. É exatamente assim que devia ser as coisas. Qualquer assunto polêmico debatido na mídia, o veículo de comunicação que quer se dizer imparcial deveria ser obrigado a colocar uma pessoa de cada lado para defender cada um dos pontos de vista. Se você quer defender só um ponto de vista, você não pode se vender como mídia imparcial que está informando. Você não está informando, você está defendendo algum dos lados.
lados. E isso não é só para a questão do conflito aí da Rússia, é para qualquer coisa, né? Principalmente na política. Se você quer se vender como um veículo de informação imparcial, você tem que colocar ali duas versões dos fatos para qualquer assunto polêmico ali. Uma pessoa para defender e uma para acusar, uma pessoa de esquerda e uma de direita, para discutir todos os temas. A CNN às vezes faz algo parecido com isso, coloca uma pessoa de cada lado para defender um assunto, mas é uma exceção. A maioria dos programas é mesmo só um lado, sempre um lado, contando aquela versão dos fatos. E é isso que está acontecendo agora em massa aí na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. A mídia puxa a sardinha totalmente para um lado e não se importa nem em se contradizer em temas super graves, como por exemplo a questão do na, papapá, ziz, papapá, mo. Aquela palavra que você não pode falar aqui no YouTube. Mas recentemente teve aquela confusão aí no Brasil, no Flow Podcast, onde tava lá o Kim Kataguiri, o Monark e a Tabata discutindo sobre esse assunto. O pessoal tava meio alcoolizado, falou umas besteiras ali e foram corretamente massacrados pela mídia porque pareceram estar defendendo ideias na, papapá, ziz, papapatás. O que na verdade nem estavam, né? Se perderam um pouco no discurso, mas na verdade não tinha ninguém ali defendendo a ideologia do seu Adolf Hitler. Agora, guerra da Ucrânia com a Rússia. O seu Zelensky, o herói mundial, está lutando lado a lado com um grupo neo-tatatá-ziz, papapá, tá. Isso é de conhecimento público, vocês podem pesquisar aí, o Batalhão de Azov, pesquisem aí o que é isso, ó. A gente pode olhar aqui na Wikipedia junto. Vocês vão ver aqui, ó, Batalhão de Azov. Organização paramilitar nacionalista que promove o nacionalismo ucraniano e o ziz, mo. Tá escrito aqui, ó, na Wikipedia, com fontes. O seu Zelensky está oficialmente lutando ao lado deste grupo. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os Estados Unidos estão mandando armas para a Ucrânia, que está chegando na mão deste grupo aqui, este grupo que acabamos de ver aqui. Os Estados Unidos está indiretamente fortalecendo um grupo entendeu? Aí acaba a guerra. Se a Rússia anexar a Ucrânia, isso aqui vai ser um problema da Rússia. Agora, se a Rússia não anexar a Ucrânia, agora a Ucrânia tem um grupo fortemente armado pelos Estados Unidos, que é papapá, e que vai defender esse tipo de ideologia, agora com um armamento gigantesco que recebeu dos Estados Unidos. E a mídia não fala nada. Essa mesma mídia que massacrou o pessoal que estava bêbado lá e falou umas besteiras sobre essa ideologia de bosta, que é provavelmente uma das ideologias mais terríveis da história da humanidade, a mídia brasileira massacrou aquelas pessoas porque a gente não quer dar espaço nenhum para esse tipo de ideologia crescer, ok, né? Mas agora, quando é o seu herói mundial, o seu Zelensky, que está lutando ao lado de um grupo formal, que defende isso formalmente, aí tudo bem, porque, pô, nós estamos aqui numa missão maior, que é a de enfrentar os terríveis russos. Essa é a nossa mídia imparcial. Então, se você não quer ser marionete da mídia, de quem financia a mídia, porque a mídia não faz isso de graça, né? A mídia não tá fazendo isso porque ela prefere um lado ou prefere o outro. Ela tá fazendo isso para defender os interesses de quem a financia. Se você não quer ser marionete desses grupos que financiam a mídia, você tem que assistir o noticiário sempre pensando que você é aquele pai que tá ouvindo a história dos filhos que brigaram ali e você tá ouvindo só o primeiro filho. Você tá assistindo o noticiário, ouvindo aquela historinha que é a historinha de um dos filhos. Não é a verdade. Para saber qual é a verdade, você vai ter que ouvir o outro lado e fazer um julgamento crítico, pensar com a sua própria cabeça. Infelizmente, essa é a única opção que a gente tem hoje em dia. Ah, Alex, mas o que a Rússia está fazendo é terrível, está atacando civis, está atacando hospitais, escolas, residências. Eu acho isso terrível. É só vocês assistirem meus outros vídeos, vocês vão ver que, na minha opinião, civil não tem que participar de guerra. Na minha opinião, não devia nem existir guerra. A gente já devia ter achado um outro jeito de resolver conflito no mundo em 2022 que não seja a guerra. A gente pode falar sobre isso depois. Mas envolver civis em guerra, para mim, é uma coisa abominável. E é até crime de guerra, né? Isso aí já foi até acordado internacionalmente, que você atacar civis durante a guerra é crime de guerra. Exército luta contra exército. Isso já foi acordado internacionalmente. Então a Rússia está cometendo um crime de guerra, Alex, atacando civis? Está. Agora, e o seu Zelensky? E o seu Zelensky foi lá e pediu formalmente para que o seu povo, os civis, lutem na guerra.
Aí isso aí não é crime de guerra. O Zelensky, o herói do mundo, o cara que uniu a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Todo cidadão, pai de família, tá louco para lutar na guerra aí pro lado do Zelensky. Por isso que ele foi lá e proibiu você de sair do país. Tá todo mundo muito afim de lutar, por isso que ele foi lá e proibiu. Nenhum homem entre 18 e 60 anos pode sair da Ucrânia. Você tem que ficar lá, pegar uma arma e lutar contra um exército. Você, um civil, um pai de família que tem filho para criar, que não ganha R$1 do exército, que nunca teve treinamento militar, você é obrigado a ficar lá e lutar. Aí não é crime de guerra. O exército russo vem lá e tá toda a população civil com uma arma na mão. Como é que o exército russo faz para distinguir isso daí? Quando toda a população civil de um país é um potencial soldado, tem uma arma e tá sendo incentivado a lutar, como é que o gurizão lá do exército russo, 18 anos de idade, chega lá? Como é que ele vai fazer para distinguir quem que é cidadão civil inocente e quem que é cidadão civil que já é um soldado? Como é que faz para distinguir isso? A mídia não faz esse tipo de ponderação, só fala que a Rússia está atacando os civis ucranianos. Mas o seu Zelensky pediu que todo civil ucraniano pegue uma arma e lute contra a Rússia. E a mídia ocidental inteira fala que o cara é um herói. Chamar o Zelensky de herói, na minha opinião, não faz sentido nenhum. O cara era um presidente incompetente antes dessa guerra, ninguém apoiava ele na Ucrânia, o cara não conseguia fazer nada pelo país, a Ucrânia estava em situação de extrema pobreza, as pessoas gastavam grande parte do seu salário só para pagar o aquecimento das suas casas, porque lá é um lugar frio, você precisa pagar para aquecer a sua casa, e a energia estava super cara na Ucrânia, o desemprego em alta, a economia devastada, o Zelensky não tinha moral nenhuma. Aí começou essa guerra, os Estados Unidos querem apoiar a Ucrânia para lutar a sua guerra contra a Rússia, porque na verdade isso daí é um conflito entre Rússia e OTAN. O chefe da OTAN é os Estados Unidos, então para simplificar, meus amigos, isso aí é uma disputa Rússia e Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não quer ir lá e lutar contra a Rússia diretamente, porque isso aí causaria uma terceira guerra mundial, e nisso daí o Biden tá certo, tá? Só que aí faz o quê? Fica incentivando a Ucrânia a resistir. Como a Ucrânia não tem como fazer isso com o seu exército, porque é um país muito menor, aí a mídia toda fica dizendo que os ucranianos são heróis, porque quer que o cidadão ucraniano vá lá, pegue uma arma, prenda ali em 1 hora como manusear um lança-míssil e ir lá lutar contra os tanques da Rússia. É isso que os Estados Unidos querem, né? Os Estados Unidos querem que os ucranianos vão lá e se sacrifiquem contra a Rússia para eles não ter que fazer isso eles mesmos. E para fazer isso acontecer, você tem que chamar aí todos eles de heróis, né? O seu Zelensky é um herói, tá liderando o povo a se assassinar na frente de um exército profissional. Que heroísmo isso, meus amigos, que heroísmo. A mídia da Ucrânia tem humilhado os homens que decidem pegar a sua família e fugir. A mídia da Ucrânia todos os dias chamam os homens que decidem não lutar na guerra de covardes. A mídia da Ucrânia que tem dono, e o dono da mídia da Ucrânia são os oligarcas que elegeram o Zelensky, pessoal. Vai conectando as peças aí. O Zelensky era um humorista, trabalhava para uma rede de televisão que é propriedade dos oligarcas que financiaram a sua campanha. Então o seu Zelensky está lá para defender os interesses de quem? Todo político, não é nem só o Zelensky, todo político defende os interesses de quem os elegeu. Para esses oligarcas ucranianos que elegeram o Zelensky, você acha que é melhor que o presidente da Ucrânia seja o Zelensky, que eles elegeram, ou seja o Putin? Para esses caras vai fazer muita diferença se o presidente deixar de ser o Zelensky e passar a ser o Putin. Para a população normal, para a população civil, aquele pai de família que tem criança para criar, que vai do trabalho para casa, da casa para a escola, que nem sabe o que é a OTAN, qual que vai ser a diferença entre ser Ucrânia ou voltar a ser Rússia, para esse cidadão faz muito pouca diferença, meus amigos. Então faz muito sentido que a mídia da Ucrânia também apoie muito a resistência. Vamos matar a população inteira aqui para nós defender o nosso presidente, que vai ser favorável aos nossos negócios aqui e o mantenimento da nossa oligarquia. Nós não queremos que um presidente estrangeiro chegue aqui e aí comece a puxar a sardinha para os oligarcas dele. Nós queremos o nosso presidente aqui. Só que o nosso exército não consegue garantir isso, porque o nosso exército é muito menor. E os nossos supostos aliados, os Estados Unidos, já falou que não vai vir aqui ajudar. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar a população aqui com uma arma para ir lá fazer esse serviço por nós. Se morrer metade da população, tudo bem. Isso é o que a nossa mídia, pessoal, a nossa mídia ocidental defende. Você defende isso? Eu não defendo. Ah, Alex, mas como que você quer que o exército da Ucrânia, que é muito menor, se defenda sozinho do exército da Rússia, que é 20 vezes maior? Isso é um ponto super importante, pessoal. Todo mundo quer ser independente. Vocês podem observar aí mundo afora. Todo mundo quer ser independente. Não tem ninguém pedindo para ser anexado por um país maior. Todo mundo quer ser independente. O sul do Brasil quer ser independente. São Paulo já quis ser independente. O Rio Grande do Sul já quis ser independente. Pernambuco já quis ser independente.
independente, os Países Bascos querem ser independente, a Catalunha quer ser independente, a Escócia, todo mundo quer ser independente. Foi feito um estudo que mostrava que se fosse dar independência para todos os povos que querem ser independentes na África, teríamos mais de 3.500 países só na África. 3.500 países. Então, se todo mundo quer ser independente, por que os países se formaram para começo de história? É por um simples motivo, pessoal. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Você é dono da sua casa. Você foi lá, comprou a sua casa, tem uma escritura e você é o dono, legalmente o dono dessa casa. Se um dia chegarem lá 20 pessoas armadas e falar, não, agora essa casa aqui é nossa, você tem que sair, senão nós vamos te matar, você não precisa pegar uma arma e tentar lutar contra 20 pessoas. Você pode simplesmente sair da sua casa, ir até a delegacia mais próxima, denunciar o caso e a polícia vai ir lá retirar essas pessoas à força, se preciso, e devolver a casa para você. Por quê? Porque a lei diz que a casa é sua. É o seu direito, aquela casa é sua por direito, está na lei. Nas relações entre países, a gente também tem leis e acordos internacionais. O que isso quer dizer? Que um país não pode ir lá e tomar a casa do outro, ou seja, o país do outro, de acordo com as leis e acordos internacionais. Só que se fizer, não existe essa figura da polícia que tem mais força do que o exército da Rússia para ir lá tirar os russos e devolver a Ucrânia para os ucranianos. Não existe isso. Você, com o seu próprio exército, tem que defender o seu território. E é por isso que os países se formaram para começo de história. Lá na antiguidade, cada tribo tinha um pedacinho de terra e se outra tribo viesse e te invadisse, você tinha que lutar para defender ali a sua terrinha e se você perdesse já era, né? A outra tribo virava a dona ali do teu território. Então as tribos começaram a se unir para poder trabalhar mais em paz e só dedicar algumas pessoas para fazer parte aí da defesa do território. E foram assim que foram se formando os países maiores. Quanto maior o seu país, maior é a capacidade de você ter um exército grande para defender os interesses desse povo, sem que você tenha que se preocupar todos os dias que alguém maior e mais forte chegue e tome o que é teu. A própria Rússia, por exemplo, quando foi tomando a Sibéria, ela chegava e encontrava povos que eram donos de determinada região e fazia exatamente esse argumento. Falava, ó, vocês querem se unir à Rússia? Vocês vão ter que pagar impostos pra gente, mas a gente vai garantir aqui a sua segurança e você nunca mais tem que se preocupar que uma tribo vizinha vai vir aqui e vai roubar o que é teu. E realmente isso aconteceu, né? Você já viu alguém invadindo a Sibéria e tomando as terras com todas as riquezas minerais que existem lá dos povos locais? Não, porque se eles fizerem isso, eles vão ter que lutar contra o exército da Rússia. É por isso que países se formaram, né? Para que você tenha força para defender os seus interesses no cenário mundial. Quando você decide ser um país menorzinho, eu quero minha independência, você tem que saber que agora você não vai conseguir garantir aquilo se alguém mais forte resolver vir e tomar o que é seu. Só que ninguém pensa isso na hora de pedir independência porque existe pouca guerra hoje em dia, né? Antigamente o pessoal pensava mais nisso, porque guerra era uma constante no mundo e é por isso que se formaram países maiores. Então, quando a Ucrânia decidiu que queria ser independente da Rússia, deveria ter levado em consideração isso, né? Como que vai fazer para defender esse território? Se sozinho não vai dar para defender, você tem que fazer uma aliança com uma nação maior, onde você oferece alguma coisa em troca de proteção. E foi o que a Ucrânia tentou fazer, né? Quando o seu George Bush lá em 2008 falou, a gente podia trazer a Ucrânia aqui para a OTAN, a Ucrânia se sentiu cheia de força para enfrentar a Rússia, só que a oferta do Bush não era séria, né? A OTAN nunca quis, na verdade, trazer a Ucrânia. Os outros países da OTAN não queriam trazer a Ucrânia para dentro da OTAN, justamente por saber que a Ucrânia foi parte da Rússia durante a maior parte de sua história e que isso ia dar merda. Mesmo lá nos anos 90, quando a OTAN começou a englobar países da ex-região de influência da União Soviética, como a Polônia, já tinha gente que sabia que isso ia dar merda lá na frente. Porque nos anos 90 a Rússia estava fraca e era governada por líderes fracos, mas muita gente no Ocidente conseguia ver claramente que isso não ia ser o caso para sempre, né? Que um dia a Rússia ia ter um líder mais forte, ia ter uma economia mais forte e o fato da OTAN ter chegado tão perto ia dar problema. Já tinha gente no Ocidente lá nos anos 90 que levantava essa lebre. E tá aí o resultado hoje. Ah, Alex, mas então você queria que os Estados Unidos tivesse deixado tudo na mão da Rússia? Olha, eu não acho que os Estados Unidos tem que ser o xerife do mundo, não. E mesmo aqui dentro dos Estados Unidos, não é todo mundo que acha que os Estados Unidos tem que ser esse xerife do mundo. O próprio Trump queria tirar os Estados Unidos da OTAN, queria tirar os Estados Unidos da OTAN para os Estados Unidos não estar envolvido nesse tipo de confusão. Já o seu Joe Biden não, né? O seu Joe Biden quer muito defender a Ucrânia. O filho dele tinha vários negócios na Ucrânia, não sou um especialista nesse assunto, não sei dizer se tem alguma influência ou não.
Mas o fato é de que o Trump queria ter tirado os Estados Unidos da OTAN e mesmo que não tivesse conseguido, só o fato do Trump dizer que não tinha interesse em continuar expandindo a OTAN em direção à Rússia teria tirado o principal argumento que o Putin usou para essa invasão, que é justamente esse argumento geopolítico de que a Ucrânia é um território super estratégico para a Rússia, é o último país que separa a Rússia da OTAN e que a adesão da Ucrânia à OTAN é uma ameaça real à existência da Rússia, à segurança da Rússia. Esse é um argumento geopolítico que nenhum especialista em relações internacionais vai dizer que não é válido. Nenhum especialista que se preze vai dizer que não é válido esse argumento do Putin. Muita gente poderia ter evitado essa guerra além do Putin, principalmente o seu Zelensky, mas também os Estados Unidos, se tivesse exposto claramente que a OTAN não tem interesse em se expandir mais em direção à Rússia. Não o fez, agora o pau quebrou, a cagada tá feita. E a mídia ocidental quer nos convencer de que é tudo culpa da Rússia porque são super malvadões e nós aqui somos todos vítimas e os ucranianos têm que morrer lá pela nossa causa porque são todos heróis. Morre lá, povo ucraniano, que vocês são todos heróis, tá? Nós vamos depois colocar uma plaquinha de herói lá no seu buraco, tá? Pode morrer lá por nós, tá tudo certo, beleza? Eu sou contra isso, eu sou contra a guerra, principalmente guerra envolvendo civis. Só que isso tem que ser cobrado dos dois lados. Não é justo a mídia crucificar a Rússia porque matou civis, quando do outro lado o seu Zelensky pede que todos os civis peguem uma arma e vão lutar contra a Rússia. Não faz sentido nenhum isso não é imparcial, não é proporcional, não tem lógica nenhuma. A mídia mundial puxou essa narrativa de que nós somos bonzinhos e os russos são todos malvadões, terríveis, sanguinários, com tanta força que conseguiu fazer até os alemães imporem sanções contra a Rússia, que vai prejudicar principalmente a Alemanha. A Alemanha é super dependente não só do gás russo, como também faz muito negócio com as empresas russas. O principal parceiro comercial da Rússia é a Alemanha. A Alemanha não queria ter que se envolver muito nisso daí porque vai ser prejudicada a própria Alemanha. E isso mostra por que a mídia dos Estados Unidos, a mídia ocidental, empurra com tanta força essa narrativa. Porque em democracias como a Alemanha, a opinião pública conta muito. Quando sua opinião pública está toda contra a Rússia e começa a demandar dos políticos, exigir que os políticos tomem medidas, o político tem que tomar alguma medida. Mesmo que eles sejam contra e saibam que isso vai prejudicar o próprio país deles no longo prazo. Então, pessoal, como a gente não vai conseguir mudar o comportamento da mídia, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Escute o noticiário como aquele pai que escuta a versão de um dos filhos que brigou com o outro, tá? Não assumam que vocês estão ouvindo a descrição da verdade. Vocês estão ouvindo um lado da história. Se você quer saber a verdade sobre qualquer assunto, não só esse da Ucrânia, sobre política, tá vindo eleições por aí, assista o noticiário dos dois lados. Aí no Brasil agora tem canais dos dois lados, né? Assista o noticiário dos dois lados. Pense com a própria cabeça, use o seu senso crítico. Essa é a única forma da gente se aproximar um pouco mais da verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para dar uma fortalecida, se inscreve no canal para você receber notificações sobre novos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!